sou o professor Carlos e na aula do Matemática de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Nós vamos fazer a definição, trabalhar com algumas propriedades e as consequências sobre essas propriedades. Primeiramente, qual a definição de potenciação? Potenciação nada mais é que a multiplicação de fatores iguais. Como assim multiplicação de fatores iguais? Eu tenho aqui um produto, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, onde aparecem 4 fatores 3 na multiplicação. Então nós escrevemos como potenciação uma simplificação dessa representação em produto, onde eu escrevo uma base, que é exatamente o fator que aparece multiplicando, e um expoente que representa a quantidade de fatores que aparecem nessa multiplicação. E o resultado dessa potência é exatamente o produto que efetuamos dos fatores dessa multiplicação. Então nós temos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então a potenciação nada mais é que uma simplificação na forma de escrever uma multiplicação de fatores iguais. Bom, cada elemento da potenciação ele recebe uma nomenclatura. Como eu falei, o número 3 nós chamamos de base. O número 4, que aparece como no alto, dessa representação, eu chamo de expoente. E o resultado dessa operação eu chamo de potência ou potenciação. Vamos fazer então agora algumas definições que usaremos em outros cálculos sobre potenciação. 5 elevado a 1 é uma definição, vai ser sempre igual ao próprio número. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 7 elevado a 0 é igual a 1. Nós vamos definir que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui é facilmente demonstrado usando algumas propriedades que nós vamos enunciar agora. Bom, a primeira propriedade, nós temos aqui a multiplicação de potências de mesma base, onde nós repetimos a base e somamos os expoentes. 5 mais 9, 7 elevado a 14. A segunda propriedade é o que nós chamamos de divisão de potências de mesma base, onde nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. 12 menos 7 igual a 5. Então o resultado, 8 elevado a 5. A terceira propriedade é o que nós chamamos de potência de potência. Na potência de potência nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. 7 vezes 9, 6 elevado a 63. A quarta propriedade é o que nós chamamos de distributividade da potência em relação à multiplicação, onde nós distribuímos o expoente para cada fator da multiplicação. Não é necessário resolver isso aqui, é apenas para facilitar outros cálculos onde apareça uma multiplicação e um expoente fora dos parênteses. Da mesma forma, nós aplicamos a distributividade da potência também para a divisão. E funciona da mesma maneira. 9 elevado a 4 sobre 7 elevado a 4. A última propriedade que nós vamos trabalhar é uma potência onde o expoente é fracionário. Essa propriedade é exatamente a propriedade que liga a potenciação à sua operação inversa, que é a radiciação. No caso aqui nós temos a raiz oitava de 5 elevado a 3. E aí uma maneira bem prática de você memorizar isso, quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro. E aí você não esquece qual elemento vai ficar na formação da sua raiz a partir de uma potência com expoente fracionário. E aí, se essa raiz tiver um cálculo exato, você calcula ou faz as simplificações necessárias de acordo com o problema. Algumas consequências que partem dessas propriedades, em outro momento nós podemos demonstrar, são essas consequências que eu listei aqui. 3 elevado a menos 1, agora nós vamos trabalhar com expoente negativo. 3 elevado a menos 1 é o comando que nós temos para determinarmos o inverso da base.
Então, o resultado de 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3, e aí o expoente passa a ser positivo, como eu falei, consequência das propriedades que nós temos. Uma segunda consequência, caso esse expoente não seja menos 1, seja um número negativo diferente de menos 1, funciona exatamente da mesma forma. Você vai calcular o inverso da sua base e agora o seu expoente passa a ser positivo. E aí você calcula a potência da forma que foi definida inicialmente. Uma terceira propriedade é quando aparece uma fração com um expoente menos 1. Como eu falei anteriormente, o expoente menos 1 te dá o comando para determinar o inverso da sua base. Então basta inverter. Aqui vai ficar 2/3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então não precisa nem representar. Se você quiser, também vai estar correto. Uma última consequência, caso esse expoente não seja menos 1. Coloquei aqui menos 4. O segmento é exatamente o mesmo. Você inverte a base e agora o seu expoente passa a ser positivo. E aí você trabalha de acordo com a propriedade que nós acabamos de enunciar também. Basta distribuir o expoente para cada termo da sua divisão. Bom, eu trabalhei aqui somente com números positivos. Aí poderia ficar a pergunta, será que essas propriedades também valem para números negativos, os números inteiros? E vale. Nós só precisamos nos atentar a 2 detalhes. Se a base for um número negativo e o expoente par, o resultado dessa potência será sempre positivo. Caso contrário, se a base for negativa e o expoente ímpar, o resultado também será negativo. Basta ficar atento a isso e aí você pode aplicar todas essas propriedades também para os números inteiros e futuramente em outras aulas a gente detalha melhor também para os números racionais, os números fracionários e todo o conjunto dos números reais. Bom, na próxima aula nós vamos trabalhar a ligação da potência com a radiciação, as propriedades da radiciação e alguns problemas envolvendo potência e raiz. Agora é com você. Faça suas anotações, reforce todos os seus estudos, dê aquela curtida, compartilhe com os colegas. Até a próxima aula.